Fala galerinha, professor Leandro mais uma vez aqui com vocês e hoje nós vamos estar estudando sobre o reino protoctista, também conhecido como protista. Essa aula o professor vai estar abordando somente as principais características presentes nesse grupo. Então, para aquele aluno que precisar aprofundar a respeito da classificação, a respeito das doenças que esses grupos causam, essa aula, esse tema não vai estar sendo abordado, tá bom? Então, quem são os protistas? Eles se dividem em dois grupos, que são os protozoários e as algas. Nós vamos encontrar nesses grupos características como o ser eucarionte, que são aqueles organismos que possuem um núcleo com a membrana nuclear ao redor, então é um núcleo delimitado, bem individualizado, e o seu citoplasma vai estar presente uma grande quantidade de organelas. Esse é um ser eucarionte. Temos também alguns organismos dentro dos protistas que são heterótrofos, que são os seres vivos que não produzem o próprio alimento. Bom, nesse caso, nós estamos falando de protozoários. Temos também alguns organismos que produzem o seu próprio alimento, que é o caso das algas. Esses aí são autótrofos. Quando a gente está falando desses seres heterótrofos, que vão produzir o seu próprio alimento, temos muitas espécies que elas são causadoras de doenças na espécie humana, e a grande maioria deles são parasitas. Já os autótrofos, no caso das algas, elas são de grande importância porque elas compõem a base da cadeia alimentar aquática, principalmente no que é conhecido como fitoplâncton. E isso tem uma importância econômica enorme, servindo ali, de base alimentar para uma gama enorme de espécies de seres vivos. Alguns são unicelulares, só tem uma célula formando o seu organismo, no caso das algas, e outros podem ser como alguns protozoários são unicelulares, e outros protozoários podem ser multicelulares, com mais de uma célula formando o teu organismo. Nós temos aí de exemplo dentro dos protoctistas a ameba, o paramécio, a giardia, o trypanosoma, o balantídeo, euglena. Então são vários exemplos. E tem os causadores de doença também, da leishmaniose, o leishmania, o trichomonas vaginalis, o balantídeo coli, os plasmódio, o toxoplasma gondii. Então aqui são somente os principais, mas tem uma gama enorme de protozoários. Todos eles, esses que eu estou citando para vocês, a grande maioria são micro-organismos que estão ali no ambiente, podem ser encontrados na água doce, pode ser encontrado na água salgada. Alguns estão fazendo uma relação com outros seres vivos, relação mutualística, uma relação de comensalismo, parasitismo. No caso dos parasitas, a maioria vai causar doenças, sendo aí algo importante para a área médica, o conhecimento desses micro-organismos causadores de doença, até mesmo para poder saber qual é a forma de prevenção, qual é a profilaxia que tem que ser tomada diante desses organismos, qual é o tratamento, quais as consequências para a saúde da pessoa que for acometida ou do ser vivo que for acometido por esse tipo de protista. Também vai ser encontrado em terra úmida esses micro-organismos. Vamos só dar uma olhadinha para quem não conhece ainda como que são esses protozoários. Então aqui a gente pode estar observando que nós temos uma ameba, o balantídeo. Todos esses aqui você precisa do microscópio para poder estar visualizando. O paramécio, a giardia, o trypanosoma. Então, o trichomonas vaginalis, a giardia lambia que eu já tinha mostrado para vocês, leishmania brasiliensis. Então, esse é o formato de alguns, a aparência de alguns protozoários que são encontrados no ambiente, para quem ainda não conhece esse grupo de organismos. Voltando aqui para o nosso slide,
Os protozoários, eles causam várias doenças. E dentro dessas doenças, o professor vai citar só algumas para vocês. Seria, no caso, a doença de Chagas. Então, a doença de Chagas, dá para ter uma aula somente da doença de Chagas para mostrar o ciclo, como que ela funciona, o que ela causa no organismo. Lá na doença de Chagas, eu queria mostrar para vocês estarem olhando a figura, nós vamos precisar de um vetor, que é o bicho barbeiro. Então, o barbeiro, ele é o vetor da doença, mas o causador é o Trypanosoma cruzi. E a pessoa acometida, ela vai apresentar no local da picada esses inchaços, fora vermelhidão, coceira e tudo mais. Só que aí o professor não vai explicar o ciclo da doença de Chagas, é só mesmo para vocês saberem, tá? Porque daí precisaria só de uma aula para estar explicando toda a parte de contaminação. Nós temos também a malária, causada por protozoários, a leishmaniose, amebíase, giardíase, a doença do sono. Quem tiver interesse em ver sobre a doença do sono, que também é interessante a forma como essa doença afeta o organismo, levando o indivíduo à morte, a toxoplasmose, a tricomoníase. Queria também mostrar para vocês aqui a leishmaniose. Ela causa essas lesões na pele do indivíduo que acaba se contaminando por esse protozoário. Também vai precisar de um vetor aí, no caso tem o mosquito, que é o vetor que vai levar o protozoário de uma pessoa contaminada para um indivíduo que ainda não está contaminado. Então, dentro desse grupo, nós não podemos então esquecer dos cuidados. Nós temos que tomar os cuidados especiais para poder estar se prevenindo das doenças, saneamento básico, higienização das mãos, a água que tem que estar sempre filtrada, fervida ou filtrada, lavar bem os alimentos e todo o conceito de asepsia que é importante para o indivíduo para estar se cuidando contra esses organismos, tá? Então, pessoal, das principais características que eu queria mostrar para vocês desse grupo, seria isso. Uma outra aula o professor pode estar ampliando um pouco mais sobre a classificação e alguns grupos em específico, algumas doenças específicas desse grupo, para a gente estar se aprofundando. Eu fico por aqui, um abraço a todos, espero ter ajudado. Não esquece de deixar o seu joinha depois lá, importante para o canal do professor, e também deixar se inscrever no canal. Um abraço para todo mundo, o professor Dark está indo aqui, até a próxima.